Boa tarde, meninas. Hoje vamos começar alguns vídeos, né? Nos preparando para o Natal. Vamos começar pela cozinha, então. Hoje nós vamos fazer esse puxa-saco de Noel. Ele é lindo. E também não é difícil de fazer. O que nós vamos precisar, então, para a confecção desse puxa-saco? Nós vamos precisar de tricoline, 2 vezes, 2 retângulos, né? De 70 por 28 na cor vermelha e 70 por 12 na cor branca. Daí vocês já emendem na parte maior com uma costura reta, né? Para montar, mas depois para ser montado o saco do nosso puxa-saco, o corpo do nosso Papai Noel. Para as mangas, nós vamos precisar, então, 2 vezes de 15 por 28, né? 28 por 15 centímetros, é um retângulo. E o que nós vamos fazer? Também fechá-lo numa das partes de cima e na lateral maior. Vamos precisar mais ou menos de 24 por 28 para fazer o gorro da mesma tricoline. 70 centímetros por 4 de feltro preto e 2 quadrados de 10 por 10 no feltro amarelo para fazer a fivela do cinto. Algodão cru para fazer as mãos, a cabeça, nariz, as mãos, a cabeça e o nariz. E assim e elástico, 25 centímetros. 25 centímetros de elástico para nós podermos fechar o nosso puxa-saco. Para os detalhes, nós vamos usar essa pele carneirinho, né? Para a barra do gorro nós vamos precisar uma vez de 7 por 20, numa tira de 7 por 20, e para a barra da manga, 2 vezes de 5 por 16. Vocês sempre coloquem uma dica, na barra, quando vocês cortarem esse tecido carneirinho, vocês sempre coloquem uns 2 centímetros a mais, porque ele é elástico, né? Ele é bem flexível e às vezes ele se movimenta no colocar e falta um pedacinho. Então, para não correr esse risco, coloquem na medida uns 2 centímetros a mais. Eu vou disponibilizar tanto na minha página quanto no blog os moldes. Eles estão todos aqui. E depois vocês devem passá-lo para papel cartão, papel mais durinho, né? Para que daí vocês possam fazer vários. É uma peça bem prática de fazer e uma peça bem boa de venda. Então já façam os moldes, né, dessa forma, para que vocês possam fazer vários outros depois. Então a gente vai começar, hoje eu adiantei um pouco mais, porque tive um acidente com um dedo e tá meio complicado de manusear algumas ferramentas. Então nós vamos começar pela fivela. A gente vai recortar o molde, como falei pra vocês, como mostrei pra vocês, né? Recorta o molde 2 vezes no feltro e faz uma costura reta, faz esse vazado, né? Como tá aqui. E depois vocês iniciem sempre por essa peça, porque depois vocês vocês devem passar a cola glitter em cima da costurinha, cola glitter dourada, para dar um ar bem natalino e bem de fivela.
E então, por conta disso, ela tem que ficar ali, né, reservada para secar, para dar uma secadinha na cola. Em seguida, então, a gente já começa no saco do Noel. Como eu disse para vocês, vocês peguem as duas faixas, a vermelha e a branca, e passem uma costura reta, unindo as duas partes. E reservamos também. Cortamos no algodão cru, a mão, né, 2 mãos, então são 4 vezes nesse algodão, e enchemos com plumante. As 2 mãos prontinhas, recortamos então os retângulos para as mangas, de acordo com a medida, fechamos ele num formato de L, né? Ele vai ficar, isso aqui é só ilustrativo, então vocês vão fazer assim, dobrar no meio, costurar aqui e aqui, bem formato de L, deixando a parte de cima, a boca de cima aberta. Encham, e essa parte aberta vocês vão passar uma linha pipa, uma linha número 10, bem resistente, em formato de fuxico. Como se fosse um fuxico, ó. Façam bem um arremate. Que ele vai ficar nesse formato. Feito isso, então, nós vamos colocar a mão. Como é que nós vamos costurar a mão? Nós vamos encaixar essa mão aqui, dessa forma, fazendo uma dobrinha aqui, ó, pra ficar não ficar aquele desfiado aparecendo, né, em toda a volta. E unimos com pontos com a mesma linha. Com a mesma linha que vocês já fecharam o fuxico, ó. Vão cuidando, botando esse desfiadinho pra dentro e vão prendendo. Ó. Então, eu vou terminar isso aqui, como vocês viram, eu tô com uma certa dificuldade pra costurar. Eu acabo isso aqui e já, ó, ela deve ficar dessa forma. Cuidem para que a costura fique pra parte de dentro, porque depois, um dos lados da mãozinha, ó. Então, ó, a costura deve ficar pra trás, pra ficar um bom acabamento depois. Então, eu vou terminar de costurar isso aqui e já retorno com vocês, dando continuidade. Continuando, então assim, ficaram os braços. Então, nós temos já prontos os braços, né? O gorro vocês vão riscar o molde, esse aqui, riscar o molde, costurar toda a volta, costurar em toda a volta. Aqui em cima vocês façam um pequeno franzido e já pendurem um guiso médio. Então, estamos com o gorro também pronto. O saco, então, vocês meçam, passem aquela tira de feltro preto de 70 por 4, passem pelo meio da fivela, ó, fica bem charmoso. E meçam 8 centímetros aqui, ó, da parte branca. 8 centímetros para cima, vocês passem um risco e já apliquem
o cinto com uma costura retinha na parte de baixo e na parte de cima em toda extensão. Aqui, ó, eu deixo na parte da fivela, eu não faço a costura para que ela tenha uma certa mobilidade. Não esqueçam de centralizar a fivela bem no meio desse retângulo, dessa peça. Feito isso, nós vamos fechar então. Vamos passar uma costura, antes de fechar, vamos fazer uma bainha de mais ou menos 1,5 cm na parte branca, passando uma costurinha reta. Depois, fechamos então essa lateral, não esquecendo de deixar essa parte dessa bainha que a gente fez abertinha, porque é por onde vai passar o elástico. Então, fizemos a bainha. Primeiro, aplicamos o cinto, fizemos a bainha na parte inferior, na parte branca, de mais ou menos 1,5 cm. E logo após, fechamos então a lateral aqui maior, não esquecendo de deixar abertinha, a costura vem só até aqui, para que o elástico possa passar nessa parte de baixo. Vamos pro rosto. O molde do rosto, esse aqui. A gente vai deixar uma abertura aqui embaixo. Então, a gente passa pro tecido, costura, desvira, enche e fecha essa aberturinha, que é por onde nós vamos fazer o enchimento. E vamos, então, fazer os olhinhos. Nós vamos precisar de 2 contas plásticas pretas, número 6. Né? Então, vou fazer o segundo aqui, que é exatamente como o primeiro. Nós fizemos uma marcação com uma caneta, um lápis, de mais ou menos aonde vão ficar os olhos. Viemos da parte de trás, voltamos, tudo com linha pipa, a linha é bem resistente, ó. Retornamos para a parte da frente, colocamos não tô enxergando o furinho. Colocamos a conta, voltamos para trás, damos uma puxadinha para que ele fique afundadinho, fizemos uma costurinha de retorno aqui para reforço. Ó, e assim ficam os olhos. Arrematamos atrás, não se preocupem que depois com o gorro, isso aqui não vai aparecer. E aqui está feito o rosto, então. Cortamos um círculo, que também vai estar no molde, pro nariz. E fechamos como um fuxico, e enchemos e fechamos como um fuxico, costuramos, fizemos, né, a mesma técnica do fuxico e enchemos. Ele deve ficar dessa forma. Feito isso, a gente vai colar logo abaixo, mais ou menos 1/2 centímetro abaixo dos olhos. Pode ser colado porque não é um brinquedo, não vai ser manuseado por criança, então não tem problema nenhum de ser colado. Quem preferir costurar, fique à vontade, mas não vejo necessidade. Então, aqui tá pronta a cabeça. Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês, esse molde não é meu, esse molde eu comprei num sebo de moldes que tem aqui por perto. Como não tinha o passo a passo, eu resolvi fazer, deu certo, mas que fique bem claro que não é meu, porque aí nesse mundo virtual tem uma guerra de que eu sou dona do molde, fulana roubou meu molde,
né? Eu não tô roubando molde de ninguém, até porque eu acho que com o advento da internet ninguém mais é dono. E por mais que se use o molde, o mesmo molde, a peça nunca sai igual, porque a artesã dá o seu toque particular. Aconteceu esse feriado que eu comprei um molde da Sagrada Família e eu segui o molde e no fim eu fui fazendo adaptações e ele ficou bem diferente, né? E eu acredito que é assim que as coisas aconteçam. Tu usa um molde de base, mas a peça final nunca fica igual. Sempre tem o seu toque, a sua particularidade. Então agora eu vou fechar o saco, tudo direitinho, e já volto com vocês para mostrar como é que nós vamos vestir esse Noel. E como nós vamos vestir, como nós vamos colocar as mãos, né? Tudo direitinho. Preparem a cola quente, porque como eu disse para vocês, quando é uma peça que vai ser manuseada, que criança vai mexer, eu prefiro costura, mas nesse caso, acredito que não tenha necessidade de ser costura. A cola quente vai funcionar muito bem. Então, vou fechar aqui o corpo do Noel e já volto. Então, fechamos aqui atrás, fizemos a bainha para passar o elástico. Na parte de cima, nós vamos costurar, passar um alinhavo, vamos franzir, na verdade, como se fosse um fuxico. Tudo, não esqueçam, com a linha de pipa. Vamos encaixar a cabeça do Noel e vamos apertar esse franzido, ó. Ó. Cuidando para que o meio fique... Ó, a gente aperta bem e já prende com um ponto aqui atrás, faz o arremate. Ó, ajeitamos bem direitinho o franzido para que o cinto fique no lugarzinho certo. E aqui, ó, bem aqui, aonde tá a lateral, vocês vão passar a mão e vão sentir a lateral essa lateral aqui do molde, ó. Essa lateralzinha aqui, ó. Bem nesse ponto, o que que vocês vão fazer? Vão passar uma colinha. E vão prender o braço. Aqui, eu sugiro que vocês deem uns pontos invisíveis para que ele fique bem preso. Ó, com uma linha vermelha. Vocês deem uns pontos invisíveis aqui, ó. Para que ele fique bem presinho, bem acabado. Ó, vão fazendo, vão pegando aqui. Ó. Hoje eu tô meio atacada da rinite, desculpem. Ó.
Ficou bem presinho, né? Vocês deem uma colada só pra fixar ele. A mesma coisa, vocês ajeitem do outro lado. Ó, aqui tá a lateral. Passem a cola. Ó, passem a cola, sentem bem sentadinho e façam os pontinhos invisíveis. Eu vou terminar essa manga e já retorno com vocês. Bom, preso então o braço, nós vamos partir pro rosto. Passem um blushzinho bem rosado, Papai Noel tem bochecha bem rosada, né? Pegamos o gorro e encaixamos na ponta da cabeça. Vocês podem colocar um pouquinho de espumante para que o gorro se sustente, não fique aquela coisa caída, né? Aqui passamos um pouquinho de cola. A mesma coisa a gente faz na parte de trás. Repetindo, quem preferir, é só fazer uns pontos de alinhavo aqui, né? Mas como eu já falei pra vocês, eu não vejo necessidade, pois não vai ser Feito isso, então, a gente vai pegar a barra. Vamos passar pela parte de trás. Pegamos a cola. Colocamos aqui, fazendo o acabamento desse gorro. Ó. Ó, como vocês podem ver, fica bem tranquilo o gorro coladinho. Ó, aqui a gente vai botar uma gotinha de cola. A única coisa dessas colas é que fica esse fiapo que eu odeio. Tá, vamos partir pra barba então. Já estamos com o gorro. A barba, nós vamos fazer qualquer lã na cor branca. Eu gosto muito de comprar essas lãs assim, crespinhas, né? Mas se não tiver, pode ser a lisa também. Eu fiz um cartão 10x10 e faço 10 voltas, 15 voltas nesse cartão. Então, são 8 chumaços de 15 voltas pra barba. 15 voltas nesse cartão de 10 centímetros, 8 chumaços desses. E começamos a colocar a barba dessa forma. Ó, a gente deixa um dedinho do gorro. Isso aqui vocês podem fazer num MDF, num papel cartão bem forte, que fica como molde para cabelo de boneca, para barba de Noel. Mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Vamos marcar um dedo e vamos colocar a barba. E assim a gente vai agora preencher
todo o contorno. Todo o contorno dessa barba. Uma barba bem farta. Pro bigode, eu enrolei 10 vezes em 4 dedos e atei no meio, ó. E a gente coloca bem abaixo do nariz. Para dar um charminho, vamos botar um botãozinho no gorro. Viram como é bem? Ó. Esse enchimento vocês podem passar mais pra ponta, pra ele ficar bem caidinho pro outro lado, vocês decidem. Ó. Agora, então, eu vou passar o elástico aqui, os 30 centímetros, os 25 centímetros de elástico pra fechar, e já retorno pra finalizar ele com vocês, a parte do punho, a aplicação do carneirinho. Outra coisa que é bem interessante é colocar um óculos. Eu tenho esse óculos aqui que eu compro aqui perto, de acrílico, né? É bem legal, ó. Mas você, quem não tem, pode fazer o óculos de arame. Ou nem colocar o óculos, mas fica bem legal. Ó. Fica um Noel bem simpático. Não esqueçam aqui na parte de trás, ó, vocês podem ver que fica bem tapadinho aquela parte dos olhos, né? Temos que fazer uma argolinha aqui atrás para pendurar. Então, agora eu vou botar o elástico e já volto com vocês para nós finalizar o nosso puxa-saco. Voltando, então, coloquei o elástico na parte inferior do puxa-saco, né? E agora vamos colocar, então, fila de fãs pro show do canadense Justin Bieber no trabalho para tornar a pista de Interlagos ainda mais rápida para o GP do Brasil. O carneirinho, a barra para fazer o acabamento aqui da emenda do Volkswagen vão ter R$10 mil de desconto e parcelas até 20% menores. Up 2017 completo a partir de R$38.990. E Gol 2017 4 portas completo também por R$38.990. Vale porque é Volkswagen. Não esquecendo de fazer uma argolinha aqui atrás.
pode botar aquelas argolinhas de plástico, né? E assim a gente termina, então, o nosso puxa-saco. No próximo vídeo, nós vamos fazer, então, esse batimão natalino também. Uma peça que fica muito graciosa e que pode fazer um par com o nosso puxa-saco. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, né, pessoal, nos preparar para o Natal. Até a próxima!